Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área para continuarmos a saga da análise mais completa da internet das questões de química do Enem. Continuando a nossa playlist Enem PPL 2022, hoje nós vamos analisar a questão de número 96, Caderno Azul, Enem Segunda Aplicação, ano de 2022. Vamos começar fazendo a análise atenta do enunciado, a leitura, para que a gente consiga pescar a informação, o conteúdo envolvido nessa questão, para que eu possa então ministrar uma aula completa desse assunto para vocês. Além de responder a questão, você vai ter, se ficar até o final do vídeo, vai ter muita informação que eu vou te passar aqui, que sem dúvida nenhuma vai te ajudar demais na sua prova. O enunciado dessa questão começa dizendo assim: o Brasil foi o primeiro país a usar o álcool em larga escala como combustível de automóvel. Hoje, a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto com gasolina como com álcool, ou ainda com uma mistura dos dois. No Brasil, o álcool é obtido principalmente da cana-de-açúcar, razão pela qual o classificam como biocombustível. Com essa atitude, contribui-se diretamente para o quê? Aí você tem as opções: preservação de rios e lagos, preservação da biodiversidade, diminuição do buraco da camada de ozônio, preservação das espécies ameaçadas de extinção ou diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono. Bom, para a gente primeiro, antes de responder a questão, entendermos aqui a abordagem, eu achei um detalhe interessante do enunciado dessa questão, que foi o fato dele falar um pouquinho sobre a matriz energética brasileira, no sentido de combustíveis. E aí ele dá um destaque especial para o álcool, para o etanol. Quais são hoje, galera, os combustíveis que a gente tem disponíveis no mercado brasileiro, considerando veículos de uso comum, tá? Combustíveis do Brasil. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, tá? Tá preparado para uma carga muito grande de informação? Então fica ligado, eu no seu lugar pegaria papel e caneta para ir tomando nota de tudo, porque eu vou te dar bastante informação aqui, tá? Combustíveis no Brasil. Vamos falar de Brasil. Galera, quando a gente fala em combustíveis no Brasil, nós começamos falando pelo GNV, tá? Eu vou começar pelo GNV. GNV é uma sigla que significa gás natural veicular. O GNV, ele é um derivado de petróleo, tá, galera? Então, que fique claro isso, ele é sim um combustível considerado combustível fóssil. E ele é um derivado de petróleo por quê? Quando você fura um bolsão de petróleo, a primeira coisa que sai é gás. Esse gás é o GNV, é o gás que é utilizado para os veículos, é o gás natural veicular. Obviamente, a gente chama de GNV pensando no uso para veículos, tá? Mas é o gás que é derivado diretamente do petróleo, tá bom? Então, você fura, sai aquele gás ele pode ser utilizado como combustível. Por ser um derivado de petróleo, o GNV ele tem uma composição complexa. Ele não é feito de uma única substância, tá, gente? É feito de várias substâncias. Mas o componente principal do GNV é o metano, tá? O principal componente do GNV é o metano, gás CH4. Preciso que vocês lembrem que o metano ele é um gás produzido pela decomposição de matéria orgânica em condições anaeróbias, tá? Então, quando você decompõe matéria orgânica em condições anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio, você produz metano, tá? Professor, então peraí. É possível, por exemplo, produzir metano numa fazenda, já que a fazenda produz muita matéria orgânica ali dos animais, né? O esterco dos animais? Sim, é o que nós chamamos de biodigestores. Isso aí já caiu em várias outras provas aí, tá, gente? Essa questão de biodigestores, isso já caiu também na prova do Enem, tá? Eu vou colocar alguns tópicos aqui para que não fique só eu falando, mas para que vocês
vão lembrando os tópicos e como que eu estou conduzindo essa nossa conversa, tá? Então a gente está falando agora um pouquinho sobre biodigestores. Biodigestores. O que é um biodigestor, professor? Pensa comigo o seguinte. Aqueles restos de animal, esterco animal, ele ia ficar jogado ali no chão meio que fazendo nada. Pode até servir como fertilizante para as plantas, ok. Mas eu posso usá-lo para geração de energia. Então, o biodigestor, o que é? Ele é um local fechado onde você vai colocar toda essa matéria orgânica ali. E justamente por ser um local fechado, você gera as condições anaeróbias que eu falei para vocês, a ausência de oxigênio. E isso irá produzir o gás metano. Dependendo da infraestrutura da fazenda, esse gás metano ele pode ser canalizado, tá? E aí você pode fazer várias coisas com ele, pode vender, pode utilizá-lo para a geração de energia da própria fazenda. Então, uma parte da energia que a fazenda consome pode ser originada a partir da queima desse gás. Ah, professor, peraí. Vendo assim você falar, poderia até parecer algo ecologicamente correto, professor. Você estava falando aí, estava tudo muito lindo, né? Estão aproveitando a matéria orgânica, gerando energia, coisa bela. Mas, prof, isso não acaba gerando uma poluição ambiental porque você está queimando esse combustível? Veja bem, o metano, de um jeito ou de outro, ele ia acabar sendo produzido. Só que, quando você pega o metano e queima, tá? A queima do metano vai produzir CO2, que é o dióxido de carbono, tá? Então, vamos pensar que a queima do CH4, ela vai produzir CO2. Qual desses gases é mais danoso quando a gente pensa, por exemplo, em aquecimento global? Sem dúvida nenhuma, gente, o metano ele é um perigo para a nossa atmosfera em termos de aquecimento global. Só para vocês terem uma ideia, o metano ele tem um potencial 21 vezes maior de absorver calor do que o CO2. Então, quando você pensa num gás que gera um efeito estufa catastrófico, a gente está falando do metano. Então, o metano produzido na decomposição da matéria orgânica, entre ele ser liberado diretamente para a atmosfera e ele ser queimado para virar CO2 e você gerar energia, é menos ruim que ele seja queimado e vire CO2. Por quê? Você vai estar jogando para a atmosfera um gás menos agressivo e ainda vai estar gerando energia. Então, você tem 2 pontos aí a favor, tá bom? Então, os biodigestores é possível produzir metano. Nos aterros sanitários, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Aterros sanitários. Aterros sanitários. Gente, aterro sanitário, eu não estou falando de lixão, não, tá? Lixão é aquele local lá que é um espaço que sabe Deus se é legalizado ou não, que as pessoas vão lá e jogam o lixo dela. Isso é lixão. Aí não tem nenhum tipo de tratamento do solo. O chorume, que é o líquido do lixo, infiltra aquele solo, pode contaminar lençol freático, enfim. Os aterros sanitários, em tese, em teoria, eles são locais preparados para receber aquele lixo e, dependendo da infraestrutura do local, você pode sim ter ali um ponto de coleta desse metano produzido para geração de energia. Então, os aterros sanitários eles conseguem também fazer essa produção de metano. Então, citei aqui 2 exemplos de produção do metano de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais sustentável. São os biodigestores e os aterros sanitários. De qualquer forma, voltando, o gás natural veicular, o principal componente dele é o metano. O gás natural veicular não são todos os carros que podem queimar GNV, porque para você ter um carro que queime GNV, você vai precisar instalar o famoso kit gás, tá? E esse kit gás ele é muito caro, não tenho ideia de quanto é que está o preço, se alguém souber coloca aqui nos comentários, mas eu acho que gira aí na casa dos R$6.000, mais ou menos, tá? Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas é caro. Ah, professor, é caro, mas é um combustível mais econômico, não é assim? O GNV ele é mais barato, ele é mais econômico de fato. Mas aí faria sentido colocar GNV uma pessoa que roda muito, motorista de aplicativo, ou carro de empresa, alguma coisa do gênero, né? Consumidores comuns, né, que fazem trajetos mais curtos, não seria
viável financeiramente. E nosso governo não incentiva esse tipo de uso de combustível, galera. Se realmente houvesse um incentivo, que fosse barateado, mais pessoas poderiam usar o GNV e com isso você teria uma boa economia, tá? Além do GNV como combustível, nós temos o álcool combustível, tá? Vamos colocar aqui o álcool combustível. O álcool combustível, gente, no nosso país, vamos colocar aqui os destaques. O álcool combustível no nosso país, ele é constituído por etanol. É uma molécula chamada etanol, tem 2 carbonos, tá? O álcool combustível, ele é uma mistura de 96% de etanol e 4% de água, tá? E, professor, já não gostei desse combustível, tem água. O que acontece aí com o álcool combustível, gente, é o seguinte. Ele passa por um processo de destilação porque ele é produzido através da cana-de-açúcar. A principal forma de produzir álcool hoje no Brasil ainda é pela cana. Que aí você pega o quê? Você pega os açúcares da cana-de-açúcar, faz a famosa fermentação alcoólica, aí essa fermentação produz etanol e gás carbônico. E aí esse etanol, então, depois ele passa por um processo de destilação para deixar ele mais concentrado. E quando o etanol e a água se misturam nessa proporção de 96:4, eles formam um azeótropo, que é uma mistura que tem temperatura de ebulição constante, fazendo com que, por destilação, você não consiga remover esses 4% de água. E aí, nesse caso, para tirar essa água, você precisaria de métodos químicos muito mais específicos, o que encareceria demais o produto. Então, não é viável financeiramente remover esses 4% de água do álcool combustível. E aí, o que eles fazem? Bom, testamos aqui nos carros e tal, os carros queimam sem problema nenhum, vamos deixar essa água lá, tá? Mas tem aquele porém, você sabe quando você para num posto que para cada 100 litros de álcool combustível que você está levando, 4 litros ali misturado é água, né? Então, existe essa questão aqui. Vale destacar, gente, que o álcool ele é um biocombustível. Se ele é um biocombustível, isso significa que ele é renovável. Ele é um combustível mais amigo da natureza. Por que ele é um combustível renovável? Porque vamos pensar comigo aqui, ó, vou fazer um rabiscão. Você tem aqui a planta, tá? Aí você vai e corta essa planta. Porque aí, o que você vai fazer? A partir dessa planta, no caso que seria a cana ela vai produzir o etanol, que é o C2H5OH. Você vai queimar esse etanol e você vai gerar CO2. Agora, esse CO2 ele pode ser absorvido por novas plantas de cana, porque a planta vai fazer fotossíntese. Então, para a planta fazer a fotossíntese, ela precisa absorver esse CO2 que está presente na atmosfera. Então, a gente diz que esse tipo de combustível ele tem uma emissão neutra de carbono, ou emissão praticamente neutra. Isso significa que, basicamente, essa conta ela não é muito exata, tá, gente? Mas, basicamente, a mesma quantidade de carbono que você joga para a atmosfera quando queima o etanol é a mesma quantidade de carbono que a própria cana-de-açúcar tira para poder produzir a cana. Então, você tem aqui um processo cíclico acontecendo. Nós podemos, inclusive, dizer que a energia do álcool combustível ela indiretamente é energia solar, tá, galera? Porque o que alimenta esse processo de produzir aqui o vegetal é a fotossíntese. Então, a planta tira energia do sol para produzir glicose, essa glicose vira etanol, a gente faz o etanol virar CO2 e esse CO2 é absorvido novamente pelo vegetal. Então, você teria aqui uma emissão neutra. Tanto que ele fala aqui no enunciado da questão biocombustível, né? Classifica o álcool como biocombustível. Então, de fato, o álcool ele promove uma redução significativa nas emissões de carbono. O que, se eu fosse pensar meramente em responder a questão, eu acho que já estaria na cara para todo mundo aqui que a alternativa é a letra E. Diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono. Essa é a função do álcool combustível, tá? Agora, além do álcool combustível, existe também a gasolina, tá? Gasolina. A gasolina, gente, ela é um derivado de petróleo, é um hidrocarboneto, uma mistura de hidrocarbonetos principalmente. Não é um combustível renovável porque é fóssil
E ela tem uma mistura complexa, tá? Em média, a gasolina, ela tem moléculas que têm ali por volta de 8 átomos de carbono, em média, tá? Isso vai variar, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, tá? A gasolina brasileira, ela tem álcool na sua composição, tá bom? É importante destacar isso. O álcool que está presente na gasolina é o álcool anidro, que aí já é um álcool sem água, porque para misturar ali com a gasolina, não pode ter água, né? Porque em tese formaria uma mistura heterogênea. Preciso falar para vocês também, galera, que a gasolina ela é um combustível que hoje no Brasil tem 27% de etanol. Até a data que eu estou gravando esse vídeo, tá, gente? O governo estuda a possibilidade de aumentar esse percentual para 30%. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo já esteja em 30% ou, sabe Deus, até mais, tá? Mas eu vim aqui do passado te falar que... Estou vindo do passado te falar que por enquanto é 27%, tá? Mas a coisa está pegando para o nosso lado. Professor, mas por que a gasolina brasileira ela tem álcool? Bom, existe um motivo político e um motivo prático, né? Segundo o governo, é que é interessante que tenha álcool na gasolina para que você aumente a taxa de octanagem dela, que é um parâmetro que mede a resistência do combustível a sofrer compressão sem detonar. De fato, a octanagem do etanol é maior do que a gasolina. Então, colocar etanol na gasolina faria com que a octanagem dela realmente aumentasse. Mas a gente sabe, no fundo, que aqui é Brasil, e a justificativa real para essa adição de etanol é porque o Brasil produz muito etanol e você tem que, de alguma forma, incentivar ou ajudar, ou a palavra que você quiser, a indústria que produz álcool. Então, vamos colocar álcool na gasolina porque a gente já tem uma compra certa ali. Você obriga a pessoa a consumir esse etanol presente na gasolina, tá? Então, a gasolina, gente, ela é um bom combustível, só que tem esse porém. Polui o meio ambiente porque é um derivado de petróleo. Além da gasolina, nós temos o óleo diesel, tá? Nós temos aqui o óleo diesel. E falando em gasolina, basicamente quando a gente vai abastecer, é muito comum você ver no posto gasolina comum e aditivada. Gasolina comum, gasolina, ponto. A gasolina aditivada é uma gasolina que recebe aditivos, que são substâncias que têm função detergente e dispersante, para que você mantenha o sistema de limpeza do carro, o sistema de alimentação de combustível do carro sempre limpo. Então, basicamente essa função. Mas em termos de composição, as duas são idênticas. Uma é mais potente que a outra, não tem nada a ver, tá? Uma deixa um pouco mais limpo do que a outra. Essa é a diferença. O diesel, ele é um combustível muito consumido, tá? Muito consumido aqui no nosso Brasil, principalmente pela frota pesada, tá? O diesel, galera, ele já tem ali uma composição em termos de quantidade de carbonos que vai variar ali numa média de 15, 12, por aí mais ou menos a quantidade de carbonos aí que você teria numa molécula de diesel, né? Então, a molécula de diesel, dos hidrocarbonetos que fazem parte do diesel, elas são maiores. Diesel também é derivado de petróleo, diesel também é um combustível fóssil, tá, galera? Tem esse detalhe também. Destaco que tanto a gasolina quanto o diesel contém enxofre, porque são derivados de petróleo. O álcool ele já não vai ter esse problema com enxofre porque ele vem da cana, tá? Então, combustível que é fóssil ele tem o enxofre. E o enxofre é um certo problema para a gente, porque quando você queima aquele combustível, você joga para a atmosfera óxidos de enxofre, como, por exemplo, o SO2 e o SO3, que vão voltar mais cedo ou mais tarde para a gente na forma de chuva ácida. Porque esses caras, o SO2 e o SO3, são exemplos de óxidos ácidos. Então, essa sujeira que a gente joga para a atmosfera, ela acaba voltando para a gente. Tanto que existe uma política do governo para diminuir a quantidade de enxofre no diesel, que é o diesel S500, diesel S50, diesel S10. Então, quando você para num posto e vê, por exemplo, a inscrição diesel S, aí tem 50. Esse S é o símbolo do enxofre, esse 50 significa a concentração do enxofre em partes por milhão. Então, quer dizer que aquele diesel tem 50 partes por milhão de enxofre. Hoje tem o diesel S10, que tem 10 partes por milhão de enxofre, um teor bem menor. Pensar que isso aí já foi diesel S500 ou diesel S1000 e sei lá quanto, já números bem maiores. Então, hoje o diesel no Brasil ele já é um combustível muito mais limpo.
em termos do que era alguns anos atrás. O diesel, por ter uma cadeia carbônica longa, galera, ele é um combustível que ele acaba gerando mais energia e consumindo menos. Por isso que o diesel ele é meio que restrito para carros de grande porte. Então você vê movido a óleo diesel, caminhonetes, caminhões, ônibus, enfim, carro grande movido a diesel. Aqui no Brasil, você não vê carros pequenos movidos a óleo diesel, porque existe uma questão, a individualidade do país, de proibir o uso do diesel em veículos que têm ali um determinado porte, tá? Para baixo. Agora, existem outros países que já não teriam esse problema. O diesel é um combustível liberado para carros grandes ou para carros pequenos, tá? O diesel é sim um combustível que acaba poluindo um pouco mais, porque como a cadeia carbônica dele é mais longa, a gente aprende na química orgânica que quanto maior for uma cadeia carbônica, mais difícil é do composto oxidar, dele gerar energia e queimar de uma forma completa. Então a combustão do diesel ela tende a ser uma combustão fuliginosa, uma combustão incompleta. Por isso que geralmente o veículo movido a óleo diesel solta aquela fumaça preta. A fumaça não tem cor, tá, gente? Fumaça é incolor, mas para sair aquela fumaça preta é porque tem material sólido ali em suspensão, que é fuligem, é carbono, resultado de uma combustão incompleta, tá? Então o diesel ele tem essas particularidades, utilizado em carros grandes, geradores elétricos, que a ideia é que você gere energia, mas consumindo o mínimo de combustível possível, né? Então o diesel tem essa questão. Então esses são os combustíveis que a gente tem na matriz energética brasileira. Tem o querosene aqui também, tá, galera? O querosene ele estaria no meio termo entre a gasolina e o diesel em termos de quantidade de carbonos, só que querosene ele é basicamente utilizado na aviação, tá? Combustível de aviões. E a gente não tem carros assim, ou não é muito comum, podem existir carros mais antigos, tá? Mas a frota atual, você não tem carro movido a querosene. Então o querosene ele tem algumas restrições e aplicações mais específicas, tá? Então no caso, você usar álcool, que é um biocombustível, você está contribuindo com o quê? Com preservação de rios e lagos? Não de forma direta, tá, gente? Usar biocombustível, como o caso do etanol, ou até mesmo do biodiesel, que é um biocombustível que substitui uma parte do diesel, porque é um combustível que vem de fonte vegetal, serve para você realmente diminuir a emissão de dióxido de carbono, porque quando você pensa num biocombustível, você está pensando que algum vegetal absorveu aquele CO2 para produzir o biocombustível. Então ele reduziu a emissão de CO2. Não tem nenhuma relação com preservar a biodiversidade. Diminuição do buraco na camada de ozônio não tem a ver com gás carbônico, tá, gente? O que causa o buraco na camada de ozônio eram os CFCs, aqueles clorofluorcarbonos, que eram gases propelentes que eram utilizados em sprays aerossóis antigamente. Hoje não é mais permitido justamente por causa desse dano. Então você não pode achar que porque o CO2 é um cara que provoca aquecimento global, que ele também vai provocar destruição na camada de ozônio. São departamentos diferentes. Não tem nenhuma relação com preservar a espécie ameaçada em extinção. A função de um biocombustível qual é? Diminuir a emissão de carbono para a atmosfera na forma de CO2. Agora, me responde aqui nos comentários. Qual o canal que você encontra uma resolução do Enem detalhada desse jeito? Pois é, galera, a única coisa que eu peço de vocês humildemente é aquele like da confiança para você ajudar a contribuir com esse trabalho, para que você me estimule a continuar cada vez mais produzindo. Se você puder, deixe um comentário aqui, uma dúvida, o que você achou dessa aula para melhorar o engajamento do vídeo e compartilhe isso aqui, galera, porque ajuda pra caramba. Quando o canal cresce, só quem ganha com isso são vocês, galera, porque quanto mais o canal cresce, mais conteúdo eu produzo para vocês, beleza? Estamos chegando aí, devagarinho, chegando perto dos 100 mil inscritos. Eu quero contar muito com a ajuda de vocês para a gente atingir essa meta que é tão significativa para mim. Grande abraço a todos vocês. Muito em breve a gente se vê aí para continuar a saga Enem PPL 2022. Até lá. Valeu!